A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é muito bom ter você conosco aqui no nosso curso de teologia, Teologia Sistemática Fácil, onde nós estamos estudando as grandes doutrinas da Palavra de Deus de uma forma fácil de entender e de uma forma que todos podem participar sem deixar de se aprofundar nos assuntos, ok? E nesse 8º módulo, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui em cima para você, certo? O cardzinho da playlist, onde estão todos os vídeos. Já são mais de 16 vídeos falando aula por aula, matéria por matéria, explicando, deixando bem claro, tirando dúvidas, ok? Então vai lá, assiste. Aqui embaixo na descrição tem o link do nosso curso Teologia Sistemática Fácil, aonde nós, dentro deste grupo do WhatsApp, nós disponibilizamos a nossa apostila, certo? Disponibilizamos os nossos materiais para que você possa aprender ainda mais a respeito da Palavra do Senhor. E neste 8º módulo, nós vamos falar sobre hamartiologia. Hamartiologia, de rato, hamartiologia, que nada mais é, no traduzido num bom português, para hamartio, pecado, logia, estudo. Então, é o estudo, a doutrina do pecado, tá? E este pecado, ele vai ser traduzido de uma forma bem direta como errar o alvo. Então, o que acontece? O pecado, irmãos, para mim, pensamento meu, ideia minha, é o período mais triste de toda a história humana. É o período mais triste. Mais triste que as guerras, mais triste que esta pandemia, mais triste do que tudo que nós já pensamos e vivemos. Por quê? Porque tudo que nós estamos vivendo é consequência do erro dos nossos primeiros pais. Certo? É consequência do pecado que entrou através da desobediência de Eva e depois de seu marido Adão. E Paulo vai nos fazer duas afirmações que são muito fortes, são bombásticas, e nós precisamos compreender sobre o pecado. A primeira está em Romanos capítulo 3, versículo 23, e ele vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado, ele entrou de tal maneira que todos os homens foram aqui infectados pelo pecado, certo? Infectados pelo pecado. E a segunda afirmação de Paulo continua em Romanos 5:12, ele vai dizer assim, ó: como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então veja bem, o que é o pecado? O pecado é errar o alvo, é errar o objetivo a qual nós fomos criados, formados por Deus, tá? E este erro, ele tem um custo, tá? Esse custo foi a perda do nosso relacionamento com Deus. Então, qual é o pagamento do pecado? É a morte. A morte, primeiro espiritual, depois a morte física. E uma leva a outra, ok? Não tem como a pessoa viver espiritualmente se não deixar de pecar, certo? Se não deixar os vícios, se não deixar os maus hábitos, se não deixar as contendas, tá? Então, a morte física é consequência da morte espiritual, tá? Então, vamos lá. Vamos dar aí uma pequena lista de palavras que a Bíblia vai trazer ligada ao pecado, ok? Nós vamos começar com erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça
E aí vai uma infinidade de palavras que vão se referenciando ao pecado. Então o pecado é a coisa mais terrível que aconteceu. Ele entrou no nosso meio. Ele entrou através da desobediência de Adão, através da desobediência de Eva, e nós estamos vivendo o quê? A consequência desse pecado. Se você quiser ficar mais a par de algumas outras palavras que a Bíblia traz como pecado, vai lá em Romanos capítulo 1, versículo 29 até o 32, e também em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. E você vai ver Paulo listando uma série de palavras, certo? Que são tidas como sinônimos do pecado. E isso vai fazer o quê? Vai fazer que a nossa consciência se abra. Por quê? Quando nós falamos em pecado, irmãos, a ideia é o quê? Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Tudo isto é pecado. Mas nós, cristãos protestantes, nós não cremos que existe ali um pecado maior que o outro. Pecado é pecado. Pecado grande, pecado pequeno, todos são pecado. E o que nós precisamos compreender? Que a Bíblia trata do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Samuel vai dizer para Saul, certo? Que o pecado de rebelião para Deus é igual ao pecado de feitiçaria. Então veja bem, não existe um pecado maior ou menor. Pecado é pecado. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos afastar deste pecado, tá? E eu coloquei aqui na apostila sobre a palavra pecado, certo? No grego é ratá, certo? Ratá. E esta palavra ratá também tem o sentido de errar o alvo, certo? De perder a orientação, de você perder o seu objetivo. E eu coloquei um versículo, eu quero ler para você, que está em Juízes, capítulo 20, versículo 16, diz assim: entre todos estes povos, haviam 600 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo, e não erravam. Veja bem, não erravam, ou seja, eles acertavam o alvo. Então a questão é exatamente essa: é qual o alvo? O alvo é Cristo, o alvo é a reconciliação. O que é o pecado? É errar este alvo. E todos nós pecamos e vivemos em pecado até o dia que nós encontramos a Cristo. Quando nós encontramos a Cristo, nós já não vivemos mais no pecado. O pecado é um acidente de percurso, ok? Se você aceitou a Jesus como Salvador, você não pode viver mais em pecado. O que tem que ser o pecado? O pecado na sua vida é um acidente de percurso, tá? Um acidente de percurso. Então, isso é importante nós entendermos, que o pecado ele está no mundo. E nós, cristãos, nós também pecamos, nós também erramos, damos as nossas vaciladas, mas isso não pode ser intencional. Você não pode maquinar o mal, você não pode viver com essa ira no coração, você não pode viver pensando em pornografia, você não pode viver pensando em como consumar o ato do pecado. Muitos dizem: não, eu nunca adulterei. Ok, você nunca adulterou de sair com uma mulher na rua. Mas às vezes na sua cabeça, na sua mente, quantas vezes você vai adulterar? E Jesus vai dizer assim, que olha, o desejar uma mulher ou um homem, né, com intenção impura já é pecado. Então, irmãos, o que é pecado? O pecado é este afastamento de Deus, tá? Todas as vezes que nós somos mais influenciados pelo erro do que pela vontade de Deus. No capítulo de número 4 de Gênesis, nós vamos ver o quê? Que Caim, ele está totalmente amargurado com seu irmão Abel,
a oferta de Abel foi aceita por Deus, a de Caim não foi aceita. Nós não vamos entrar nesse mérito agora. Mas Deus vai olhar para Caim em Gênesis capítulo 4 e vai dizer assim: Caim, o pecado ele está onde? Ele está na sua porta. Ou seja, o pecado ele já está com a mão na maçaneta, querendo entrar a porta dentro da sua casa. Agora, Caim, cabe a você dominar o seu mal. Tá? Ou seja, isso já fica bem claro para nós, que ser tentado, e nós vamos ver isso, né? Ser tentado não é pecado. Tá? Em todo tempo o tentador ele vem bater na nossa porta. Pecado é sucumbir, pecado é aceitar que esta tentação domine sobre a nossa vida, ok? Então, ser tentado não é pecado. O pecado é sucumbir, é ceder à tentação, tá? Então, nós precisamos o quê? Em todo tempo, estar nos afastando do pecado, por quê? Porque ele traz afastamento de Deus. A Bíblia, no profeta Isaías, vai deixar bem clara que o que nos separa de Deus? Os nossos pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O Evangelho de João, capítulo de número 8, João vai dizer assim: Deus não ouve pecadores. Então, se nós estamos vivendo em pecado, como muitos estão vivendo em pecados, até dentro das igrejas, e estão orando, estão cantando, o que eles estão fazendo? Simplesmente amontoando brasa sobre a sua cabeça, porque Deus não os ouve. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos consertar isso. Consertar isso. Para mim é muito difícil falar de pecado, eu não gosto de falar desse assunto, por quê? Porque isso afeta todos nós somos pecadores. Eu gosto de falar de graça, de salvação, mas para nós conhecermos a graça, nós precisamos, irmãos, conhecer o pecado e conhecer o que? Os efeitos nocivos que o pecado tem sobre a nossa vida. Então, irmãos, o que é o pecado? A Bíblia em nenhum ponto ela vai definir, em nenhum livro, não, pecado, ela vai descrever os efeitos do pecado na vida dos homens. E um dos efeitos mais trágicos que a Bíblia vai descrever é no caso de Davi e Betseba, que por um momento de distração, certo? O pecado realmente estava na porta, ele saiu na varanda dele, ele viu Betseba se banhando, certo? Ele olhou, desejou e consumou o ato, e depois disso veio uma série de desgraças na vida dele, na vida de Betseba. Então o pecado, a princípio, a Bíblia vai dizer que na boca tem sabor de mel, mas quando cai no estômago tem sabor de fel, tá? Então nós precisamos compreender que o pecado, o que é? Ele é a transgressão. 1 João capítulo 3, versículo 4. O pecado é a transgressão, ou seja, é a desobediência da lei de Deus. E esse pecado, ele vai trazer sobre nós o quê? Ele vai trazer inimizade de Deus. Preste atenção o que Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É o pecado de omissão que nós chamamos, tá? Nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, tá? Você sabe a tua obrigação, você sabe a sua responsabilidade para com Deus e para com os homens e não faz. Então nós precisamos entender que nós, quando praticamos o pecado, certo? Sabemos que é pecado e praticamos, nós estamos errando. Mas quando nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, nós também estamos pecando. Por quê? Porque o pecado é a desobediência da lei de Deus. Ok? Eu te espero aí no nosso próximo vídeo, na continuação do nosso módulo de número 8, né? Hamartiologia, ok? E no próximo módulo nós vamos falar sobre a possibilidade do pecado, certo? Que é qual foi o ponto inicial
do pecado, tá? Então eu espero você no nosso próximo vídeo para nós continuarmos falando da palavra de Deus. Deus te abençoe em o nome de Jesus.